Vamos seguir aqui, porque de acordo com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse na terça-feira que não colocaria em tramitação um pedido de urgência para o projeto que pode perdoar, então, os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Na reunião com os líderes partidários, destinada, então, a definir os projetos a serem votados pela Casa, os líderes da oposição pressionaram Mota para que colocasse em pauta um projeto que aceleraria a tramitação do chamado projeto da anistia. Líderes do Centrão engrossaram o coro pelo pedido de votação do projeto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também apresentou o pleito. Apesar de negar a votação nessa semana, Mota disse aos líderes partidários que o tema precisaria ser enfrentado em algum momento, indicando que pode aceitar pautá-lo em breve. Pesquisas de opinião mostram que a maioria da população brasileira é contra a anistia para os envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Além dessa conversa, né, dessa discussão, teve muita coisa ainda que aconteceu. Acho que mais para frente a gente pode falar mais especificamente desse posicionamento do Hugo Mota. Essa foi a primeira vez. Na realidade, ele tinha falado que não ia pautar isso, né? Ele já tinha deixado claro que não ia pautar essa anistia, e agora existe, então, essa possibilidade, né? A gente vai ver, então, agora, especificamente, sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada na matéria. Em Brasília, a oposição quer colocar em pauta a PEC da anistia, o que beneficiaria as pessoas envolvidas na invasão ao Congresso do dia 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PEC da anistia, eu diria que é o tópico número 1. Se perguntar a todos os brasileiros se alguém quer ficar preso um dia, ninguém quer ficar preso. Imagine presos por 10 anos, 20 anos, não 20, mas 14, 16 anos, sem dever nada à justiça. Ninguém quer ficar preso e nem deve. Se você for um parlamentar, você pode ser preso aí sem cometer nada, sem saber o que aconteceu. Simplesmente porque o outro lado, o outro, acha que você deve ser preso. Então essa PEC das prerrogativas vem nos dar essa condição. Se nós tivermos culpa de algo que fizermos, exatamente, a lei tem que ser cumprida. Se não tiver, ela não pode ser. Eu sou favorável à anistia, desde que aquelas pessoas que realmente não cometeram nenhum tipo de crime, elas sejam anistiadas. E aquelas que a gente viu pela televisão, existem provas contundentes que cometeram crime, que elas paguem por aqueles crimes que elas cometeram. Agora, não dá também para uma pessoa, por exemplo, que com um batom pichou uma estátua, ser condenada a 17 anos de cadeia. Para os parlamentares que defendem o governo, o que está em jogo agora é a defesa das leis brasileiras. Portanto, o que está colocado aqui dessa história de PEC da blindagem é um grande cheiro de impunidade. E isso o pessoal será contrário, assim como somos contra a anistia. Não há nenhum sentido de se fazer uma anistia, o que querem é a liberdade para poder tentar golpes de novo daqui para frente. E isso não é possível. O próprio conceito de anistia é para anistiar alguém que foi condenado a algum crime. Não existe nem efetivamente ainda a condenação de todos. Que nós devemos defender que no Estado Democrático de Direito nós temos que ter os remédios jurídicos para proteger a democracia e as instituições. E isso é o mais importante. Anistia de gente envolvida em 8 de janeiro, o Brasil não quer saber disso. O Brasil quer resultado, quer melhoria de vida. E é por isso que a PEC da anistia até hoje tem servido só para atrasar todas as pautas importantes para o país. Para o líder da oposição na Câmara Federal, o PL tem que mudar a estratégia agora. Nós, a partir de agora do PL, não daremos mais prioridade à PEC das prerrogativas. Se algum outro partido quiser colocar isso na pauta no Colégio de terça-feira, nós vamos acompanhar outros partidos. A partir de agora, a nossa prioridade é a anistia e não vamos falar mais em prerrogativas. O Senado está atento a essa mudança que poderá chegar à casa futuramente. Eu não tenho dúvida de que o tema da anistia será um tema enfrentado e votado pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal. Eu acho que esse é um tema indispensável. Acho que vai ser colocado em votação, Jefferson? Eu espero que não, assim, até porque eles sabem. A gente sabe que você espera que não. Assim, na verdade é um negócio meio sem sentido, né? Não tem como a gente pensar que o Congresso pode ser espaço de revisão de decisões da Justiça. Porque, assim,
Gente, se tem condenações, as condenações vão acontecer. Aí o Congresso vai lá e reverte as condenações em anistia para as pessoas que já foram condenadas pelo Judiciário. Ou seja, é incondicional, não tem como o Congresso ser espaço de revisão do Judiciário. Não existe isso em democracia nenhuma do mundo. Não, na verdade existe isso, né? Num lugar onde esse pessoal está querendo copiar, né? Que é na Hungria e na Venezuela. Porque só lá que existe isso. Lá só lá que o Congresso, só lá que o Congresso pode reverter decisão do Judiciário. Em lugar nenhum do mundo civilizado isso acontece. Então tudo bem. Agora eu acho que é uma tentativa interessante, né? A extrema-direita está tentando obstruir os trabalhos do Congresso numa perspectiva de colocar uma pauta para anistiar pessoas que cometeram crimes, inclusive anistiar o presidente. Então, assim, tem uma fala do Eduardo, naquelas conversas que vazaram, naquela telenovela brasileira que vazou, que a gente está acompanhando todos os dias, com uma coisa diferente, que ele fala isso, fala assim, ó, não é para anistiar essas pessoas, que se anistiar essas pessoas, o Trump esquece o Brasil. Então ele não quer anistiar, ele não quer anistiar, ele não quer anistiar, ele fala que se passar... Fake news ao vivo. Ele tá falando que se passar a anistia do pessoal do popcorn lá e do ice cream, se passar essa anistia aí, o Trump vai parar de colocar sanção no Brasil. Ou seja, ele tá preocupado com a anistia do pai dele. Ele tá preocupado com a anistia do pai dele. Vai colocar a sanção. Tem essa fala do Eduardo Bananinha falando isso. Então, ele não tá nem aí para esse pessoal que tá falando aí, ó, que tá falando aí, que escreveu lá com batom. Ele quer a anistia do pai dele. Inclusive, ele tá falando que não é para pautar essa anistia de leve, não. É para pautar a outra, para pegar o pai dele. Só que como não tem como anistiar a pessoa, porque a pessoa não foi nem condenada ainda. Então, assim, eu já tô correndo atrás de se safar. O Eduardo tá preocupado com isso. Essa família tá preocupada só com isso. E por que eu tô falando que tá obstruindo o processo? Porque o Jair Bolsonaro tá financiando ele lá. E daí o cara é tão cara de pau que não tá trabalhando que foi pedir pro Hugo Mota para continuar sendo deputado federal nos Estados Unidos, deputado federal do Texas, nos Estados Unidos, para continuar atuando contra o Brasil. E é eu e você, os trouxa daqui, que tá pagando o salário desse cara. Deixa eu só trazer a ele informação. Não recebe salário só trazer essa informação aqui, porque o que aconteceu, inclusive o que foi noticiado, é que nesses áudios, inclusive, porque existem dois projetos que são discutidos. Um é ampla e restrita para todo mundo, para que as pessoas não fiquem presas. O segundo processo, que muita gente discute, que talvez seria mais viável para ser discutido, né, seria colocar essas pessoas em prisão domiciliar. Então, existe esse viés, essa linha, e o outro que seria para simplesmente dar anistia mesmo, deixar as pessoas livres, não serem, apesar de serem condenados, ficarem livres, certo? E o outro é para que as pessoas cumpram a pena em casa. Mas, diante disso, o que o Eduardo tinha falado é que, nessa situação, se coloca uma anistia dessa forma, para que as pessoas cumpram a pena, só que em regime domiciliar, é possível que o judiciário volte e faça com que essas pessoas possam voltar para a cadeia. Então, e essa que iria descondenar a realidade das pessoas seria melhor para todos. Não, Mariana, tem um ponto específico, Mariana, aqui, ó. A ampla e restrita pegaria o Bolsonaro. Essa mais light, que ele mesmo fala, essa mais leve, não pegaria o Bolsonaro. O negócio é esse. Mas ele está no mesmo bolo de julgados. O Bolsonaro não está no mesmo bolo. O Bolsonaro nega a todo momento que ele esteja envolvido no 8 de janeiro. O senhor está fazendo uma série de acusações, não provou nada até agora. O Bolsonaro nega a todo momento. Me fala, não existe uma fala do Bolsonaro que ele fala que está envolvido, ele está fora. Se passar a anistia ampla e restrita, ele vai falar, eu organizei essa galera, eles foram lá porque eu mandei. Por quê? Porque daí entraria nesse bolo. Então o senhor está fazendo a previsão do futuro. O Bolsonaro a perspectiva do Eduardo, o áudio do Eduardo é o seguinte, ele fala assim, ó, que não pode passar, então que não pode passar a anistia leve, porque se passar a anistia leve, acaba as sanções do Trump em relação ao Foi o que a Mariana falou, só então, que você distorceu professor. Mas ele não pega o Bolsonaro. Não pega o Bolsonaro, a leve é isso. A não leve pega o Bolsonaro. A leve é o pessoal cumprir medida em casa. E a outra é para que eles não cumpram nada. Pode fazer a sua parte, que você não falou ainda. A não leve, ela torna uma pessoa inocente, ela tira o crime de uma senhora de 72 anos que está presa porque teve lá como avaliação para ser emitida uma certidão positiva ou negativa contra ela, a pesquisa nas suas redes sociais. Né? A gente falou aqui do vazamento dessa novela de Silas, Eduardo, mas a gente não fala, eu não vejo a esquerda falar, mais uma vez a hipocrisia escancarada aqui, e meu colega
É gente de direita que na tentativa de explicar a verdade, não pode cometer nenhum erro. Aí vamos lá. A gente não está falando sobre o vazamento lá dos arquivos do 8 de janeiro. Qual que é Por que que a gente não está falando sobre isso? Porque a gente está... O senhor falou que é fake news aqui. Qual que é a fake? Coisas que o Eduardo falou que ele não falou. Qual que é a o senhor fake? falou da manifestação de 2013, que era 2017. O senhor está falando que Bolsonaro vai falar coisas que o senhor não tem certeza. O senhor está fazendo a previsão do futuro. A não ser que o senhor seja astrólogo, alguma coisa assim, queira trazer esse tipo de coisa aqui para o debate. Eu tô te falando que ele não... Mas vamos voltar aqui. Ele nunca falou que estava envolvido. O senhor está faltando com a verdade e não trouxe nenhuma prova aqui. Eu questionei o senhor não conseguiu nem responder minhas perguntas. Aí vamos lá. A questão é que a gente não fala, você não vê a esquerda falando, por exemplo, do vazamento do 8 de janeiro, onde a gente tem lá um gabinete paralelo para fiscalizar redes sociais de pessoas, cujo é o pedido lá da PGR, segundo as informações vazadas lá, seria que essas pessoas seriam soltas, seriam liberadas, mas o ministro fazia questão de que fosse avaliada as redes sociais delas. Tem informação lá de uma pessoa que foi considerada uma publicação de 2018, um meme, e essa pessoa está na cadeia. Peraí, você aí que é de esquerda, você que é de direita, tem lá o seu partido político bem definido. Você quer ter as suas redes sociais vasculhadas para isso aí se configurar matéria de crime? Que isso, pessoal? Mas esse tipo de vazamento a gente não fala. Inclusive, Mariana, acredita até que deve entrar na pauta também, a gente teve ontem lá a Comissão de Segurança Pública do Senado, que ouviu um ex-assessor direto do TSE, que trabalhou diretamente com o gabinete de Alexandre de Moraes. Ele coordenava esse gabinete lá de informações para avaliar as redes sociais dessas pessoas. A gente tem lá informação de vazamento para criar a justificativa de você fazer busca e apreensão ou de bloquear redes sociais antes de você abrir qualquer investigação. Estou falando aqui, estou me referindo Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, né, tem outras pessoas também, Alan dos Santos, né, mas a gente não fala sobre isso, porque se tratando de perseguição a pessoas de direita, a pessoas conservadoras, aí tá tudo bem. Se tratando de Bolsonaro receber uma prisão preventiva antes mesmo dele ser condenado, tá tudo certo. Se tratando de uma pessoa que nem tem foro privilegiado, seja julgada no Supremo Tribunal Federal, uma medida que foi mudada durante o curso do processo, o entendimento de 1999, que foi revogado em 2024, aí a gente não fala sobre isso. Mas quando é Lula, não, tadinha, vaza jato, não sei o quê, aí tem que passar um pano, não, o MST invadiu o Congresso, não é terrorista. Vocês estão vendo o duplo padrão da esquerda, pessoal? A diferença entre nós é essa. Pra gente, a lei ela tem que ser aplicada de forma justa para todos. O que a gente não quer é injustiça. A gente não quer pessoa de 72 anos, uma senhorinha com a Bíblia debaixo do braço, ser chamada de golpista, enquanto vagabundo lá do MST não pode ser chamado de golpista, de terrorista, de estar tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Esse pessoal é hipócrita e está muito escancarado aqui nessa manhã hoje. Tá, okay. A reportagem do Eduardo Bolsonaro aqui, ó. A PF apurou que a real intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia era promover uma anistia light com o intuito de obter uma condição de impunidade ao ex-presidente. Ou seja, os áudios falam que ele não quer salvar o popcorn, não, isso é mentira, aí é interpretação gente, isso é mentira, isso é mentira. Tá bom, tá na CNN e no Estadão.